Canal Rastros do Medo. História: O Sussurro da Araucária Quebrada. Hoje vamos desenterrar uma história que se enraizou nas profundezas de Curitiba, uma lenda urbana que se espalha como musgo nas paredes antigas do centro, sussurrada em noites frias de neblina. Esta não é apenas uma história, é um eco do passado, um aviso sombrio que pulsa no coração da capital paranaense. O convite, sombrio à história que lhes trago, começa com um convite, um daqueles que parecem inocentes à primeira vista, mas carregam em suas entrelinhas um presságio. Era o outono de 2003. A cidade de Curitiba se vestia em tons de ocre e vermelho, enquanto a bruma matinal dançava entre os pinheiros e as araucárias, criando paisagens dignas de um quadro melancólico. Eram dias de uma beleza fria que convidavam à introspecção e, para alguns, à aventura. Foi nesse cenário que João, um jovem estudante de história com os seus 20 e poucos anos, olhos curiosos e uma mente ávida por mistérios, recebeu uma ligação inesperada. A voz do outro lado era de Miguel, um amigo de infância, agora um arquiteto recém-formado, com um brilho nos olhos que oscilava entre a ambição e a excitação. Miguel tinha acabado de herdar uma propriedade antiga, na periferia de Curitiba, nos arredores de um bairro que, segundo os mais velhos, era conhecido por guardar segredos. Não era um segredo público, daqueles que estampam jornais, mas um segredo que se murmurava em rodas de chá nas tardes chuvosas. Um segredo que tinha a ver com a própria terra. João, você precisa vir ver isso, Miguel havia dito. A voz tanto trêmula, mas com uma nota de fascínio que João não conseguia ignorar. É uma casa antiga, João, uma daquelas que parecem ter vida própria. E tem uma araucária imensa no quintal. É diferente de tudo que já vi. João, sempre atraído pelo desconhecido e pela história, aceitou o convite sem hesitar. Ele imaginava uma arquitetura interessante, talvez alguns documentos antigos para vasculhar, mas nada que o preparasse para o que realmente o esperava. Mal sabia ele que aquele convite o levaria a uma jornada para o coração de uma lenda urbana, um mergulho em um pesadelo que transcenderia o tempo. A chegada à Casa Quebrada, a viagem até a propriedade, foi estranha desde o início. A neblina da manhã cedeu lugar a um céu cinzento e pesado, e a temperatura despencou, trazendo consigo uma garoa fina e persistente. À medida que se afastavam do centro da cidade e adentravam as ruas mais estreitas e silenciosas da periferia, a atmosfera mudava. As casas tornavam-se mais espaçadas, os jardins mais selvagens, e o som do tráfego dava lugar a um silêncio denso, quebrado apenas pelo chiado dos pneus no asfalto molhado. Finalmente chegaram à casa. Ela se erguia imponente e melancólica atrás de um portão de ferro enferrujado, envolta em era que cobria suas paredes de pedra como um manto esverdeado. As janelas, escuras e vazias, pareciam olhos sem vida, observando o mundo com uma tristeza profunda. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha, um pressentimento que se manifestava como um leve formigamento na nuca. Não era medo ainda, mas uma sensação de que algo estava fora do lugar, como uma peça de um quebra-cabeça que não se encaixava. Miguel o esperava na varanda, a expressão pálida e os olhos arregalados, não de entusiasmo, mas de algo que João identificou como apreensão. «João, ainda bem que você veio», disse Miguel, a voz mais baixa do que o normal. «Tem algo aqui que não está certo. Eu senti isso desde o primeiro dia. A casa era grande, com cômodos amplos e tetos altos. O ar lá dentro era estagnado e pesado, carregado com o cheiro de mofo, madeira velha e algo mais. Algo que João não conseguia identificar, mas que parecia impregnar cada fibra do lugar. Era um odor agridoce, como terra úmida, e algo que lembrava ferro.
As tábuas do assoalho rangiam a cada passo, e as portas, de madeira maciça, se abriam com gemidos arrastados, como se estivessem resistindo à intromissão. Enquanto exploravam os cômodos empoeirados, João sentia uma presença sutil, quase um sussurro no limite da audição, um roçar invisível nas paredes. Não havia nada explícito, nenhuma figura, nenhum som óbvio, mas a sensação era inegável. Era como se a casa estivesse observando-os, respirando o mesmo ar que eles, mas com uma consciência própria e antiga. O coração da lenda. A araucária. Quebrada, mas o verdadeiro cerne da estranheza, a peça central deste quebra-cabeça macabro estava no quintal. E lá, em meio à vegetação selvagem e descuidada, erguia-se uma araucária monumental. Não era uma araucária comum, como as que pontilham a paisagem paranaense. Esta era antiga, colossal. Suas raízes se espalhavam pelo solo como veias de um organismo gigante. E o mais chocante, o tronco principal da árvore estava visivelmente rachado, uma fenda profunda que a dividia quase ao meio, como se uma força inimaginável a tivesse partido. No entanto, apesar da rachadura, a árvore ainda vivia, suas folhas verdes e resilientes desafiando a lógica. Essa é a árvore que eu te falei, Miguel sussurrou, a voz carregada de reverência e temor. Ela é a razão de eu ter te chamado. Há algo nela, João, algo muito antigo e perturbador. João se aproximou da árvore, tocando a casca áspera e rugosa. Ele podia sentir uma energia estranha emanando dela, uma vibração quase palpável. A rachadura parecia mais uma ferida aberta, e ao se inclinar para observar mais de perto, notou algo ainda mais peculiar. Dentro da fenda, no interior escuro da árvore, havia pequenas marcas, como entalhes feitos por garras afiadas, e o que pareciam ser resquícios de um material resinoso e escuro, quase preto, que brilhava de forma inquietante na luz fraca do dia. O cheiro agridoce que João sentira na casa era mais forte ali, concentrado, e agora ele podia distingui-lo melhor. Era o cheiro de seiva misturado com algo metálico, como sangue seco. Foi então que Miguel começou a relatar o que havia descoberto nos dias em que esteve na casa, em suas primeiras e solitárias incursões. Ele havia encontrado diários antigos no sótão, escritos em uma caligrafia elegante, porém trêmula, por uma mulher chamada Isabel, a antiga proprietária da casa, que vivera ali no final do século XIX. Os diários revelavam uma história de amor, tragédia e um pacto sombrio. Segundo os escritos de Isabel, a araucária não era apenas uma árvore, era a guardiã de um antigo segredo, um portal para algo que não deveria ser perturbado. A lenda contada em suas páginas falava de uma entidade antiga, ligada à própria terra, que habitava as florestas primitivas da região. Essa entidade, ela descrevia, era capaz de conceder desejos, mas a um preço terrível, uma troca que envolvia não apenas a vida, mas a própria alma. A história se aprofundava, narrando a tragédia de Isabel. Ela havia perdido seu filho, Martim, para uma doença avassaladora e, em seu desespero, buscou a araucária. Os diários descreviam rituais noturnos, sussurros no vento e a sensação de uma presença invisível que a envolvia. Isabel acreditava ter feito um pacto com a entidade para trazer Martim de volta. Mas o que retornou não era o seu filho. Era uma cópia, um espectro que se alimentava de sua dor e tristeza, um eco de vida sem a essência da alma. A rachadura na árvore, segundo Isabel, foi o resultado do próprio pacto, uma ferida aberta na natureza que espelhava a ferida em sua alma. Os diários terminavam abruptamente, com as últimas páginas manchadas e a caligrafia quase ilegível, descrevendo vozes, sombras e o cheiro de terra e sangue vindo da araucária.
A última anotação, escrita com uma urgência desesperada, dizia: ele está vindo, ele quer mais, a árvore está se abrindo, não olhem para a fenda, não respondam ao sussurro. Os estranhos acontecimentos nos dias que se seguiram, João e Miguel, com os diários de Isabel como um guia sombrio, decidiram investigar mais a fundo. A curiosidade de João e a estranha fascinação de Miguel os impulsionavam a desvendar o mistério. Eles passaram horas vasculhando a casa, descobrindo mais objetos antigos, alguns que pareciam ter um significado ritualístico, pequenas estatuetas de barro com formas grotescas, anéis de ferro com símbolos indecifráveis e um amuleto feito de madeira escura, entalhado com uma precisão arrepiante, que emitia um frio incomum ao toque. À noite, a casa se tornava um lugar diferente. Os rangidos das tábuas se intensificavam, e os sussurros que João sentira antes agora pareciam mais distintos, quase formando palavras, vindos da direção da araucária. Miguel relatou ter visto sombras dançando nas paredes quando a lua cheia se filtrava pelas janelas. E uma noite, ambos ouviram um som arrastado, como algo pesado sendo arrastado pelo assoalho do andar de cima, embora soubessem que estavam sozinhos, na casa. O mais perturbador, no entanto, eram os sonhos. João começou a ter pesadelos vívidos e perturbadores. Ele se via preso em uma floresta escura, com árvores retorcidas e ameaçadoras, e uma figura alta e esguia, cujos olhos eram como brasas, o observava do meio das sombras. A voz que ele ouvira nos sussurros da casa se tornava mais clara em seus sonhos, chamando seu nome, prometendo segredos e conhecimento em troca de algo que ele não compreendia completamente. Miguel também estava sendo afetado. Ele ficava mais pálido a cada dia. Seus olhos, antes curiosos, agora estavam encovados e assustados. Ele se recusava a dormir na casa, preferindo o carro, e passava horas olhando para a araucária do lado de fora, como se estivesse hipnotizado. Certa manhã, João o encontrou murmurando para si mesmo em frente à árvore. Palavras que pareciam ser em uma língua antiga e esquecida, e quando perguntou o que ele estava fazendo, Miguel respondeu com um olhar distante, dizendo: ela está me chamando, João. Ela quer me mostrar algo. O comportamento de Miguel estava se tornando cada vez mais errático. Ele se isolava, passava longas horas na biblioteca da casa, que Isabel havia usado, folheando livros antigos sobre botânica, folclore e rituais pagãos. Ele parecia obcecado em decifrar os símbolos e as referências encontradas nos diários. Às vezes, João o ouvia rindo sozinho, um riso oco e sem alegria, que ecoava pelos corredores vazios. A noite da revelação. A tensão na casa se tornou insuportável. Uma noite, durante uma tempestade violenta que sacudia as janelas e fazia a casa inteira tremer, a energia na propriedade parecia atingir o seu pico. Relâmpagos rasgavam o céu, iluminando a araucária rachada no quintal com um brilho fantasmagórico. O vento uivava como almas perdidas e o cheiro agridoce estava mais intenso do que nunca, quase sufocante. Miguel, que havia passado o dia inteiro trancado no quarto de Isabel, emergiu com uma expressão de triunfo e terror. Ele segurava nas mãos um livro antigo, encadernado em couro escuro, que João nunca havia visto antes. Era um livro de aparência sinistra, com gravuras perturbadoras de criaturas com olhos luminosos e formas disformes. João, ele o fitou, a voz rouca. Eu encontrei, eu entendi. A árvore é o portal, mas o pacto precisa ser renovado. Isabel não o completou. Ela não entregou tudo. João sentiu um arrepio gélido. O que você está falando, Miguel? Do que ela não entregou tudo? Os olhos de Miguel se fixaram em João e um sorriso doentio, que não era o dele, se espalhou por seus lábios. A alma, João.
ela não entregou. A alma, a entidade não se alimenta de dor ou tristeza, mas de vida que foi entregue voluntariamente. O terror gelou o sangue de João. Ele percebeu que Miguel não era mais ele mesmo. A influência da entidade, da araucária, havia corroído sua mente, transformando-o em um receptáculo para algo mais sombrio. Ele era um fantoche, uma extensão daquela presença antiga e maligna. De repente, a porta principal da casa se abriu com um estrondo e o vento e a chuva invadiram o hall. A luz de um relâmpago revelou a araucária lá fora, sua fenda parecendo se abrir ainda mais, e do seu interior um brilho escuro pulsava como um coração batendo nas profundezas da terra. O cheiro de seiva e sangue era insuportável agora. Miguel, com o livro nas mãos, começou a caminhar em direção à porta aberta, seus olhos fixos na árvore. Ele recitava palavras em uma língua desconhecida, uma melodia gutural e sinistra que ecoava pela casa. João tentou detê-lo, mas uma força invisível o empurrou para trás, fazendo-o cair no chão. Era como se a própria casa estivesse viva e estava se defendendo, protegendo seu novo adepto. João observava paralisado pelo medo, enquanto Miguel se aproximava da araucária. A chuva castigava seu corpo, mas ele parecia não sentir. Quando Miguel tocou a fenda na árvore, o brilho escuro do interior se intensificou, e um som que parecia uma combinação de um lamento profundo e um sussurro gorgolejante emergiu da fenda, envolvendo Miguel em um abraço invisível. O corpo de Miguel começou a convulsionar. Seus olhos se reviravam e um grito, que era uma mistura de agonia e êxtase, escapou de seus lábios. Era um som que João nunca esqueceria. E então, o brilho na árvore se tornou um flash ofuscante e Miguel caiu no chão, inerte. O legado do medo. Quando João finalmente conseguiu se levantar, as luzes da casa piscaram e se apagaram, mergulhando tudo em uma escuridão quase total, quebrada apenas pelos relâmpagos intermitentes. A tempestade continuava lá fora, mas o cheiro agridoce havia diminuído e o ar parecia mais leve, mais respirável. Com o coração martelando no peito, João rastejou até a porta e olhou para Miguel. Ele estava deitado no chão, imóvel. Ao se aproximar, João notou que o corpo de Miguel parecia vazio. Era como se algo tivesse sido sugado dele, como se a essência de sua vida tivesse sido drenada. Não havia ferimentos, nem sangue, apenas uma palidez mortal e a ausência de um calor. Ele não estava morto no sentido físico, estava ausente. A casca permanecia, mas a vida havia se ido. E a araucária, a fenda nela, que antes parecia uma ferida aberta, agora estava fechada, como se tivesse se curado. Mas a árvore parecia mais alta, mais esguia e de alguma forma mais viva. Suas folhas brilhavam com um verde intenso, quase sobrenatural, e uma aura de energia pulsava ao seu redor. A entidade havia se alimentado. João fugiu da casa. Ele não parou para pegar nada. Apenas correu pela chuva, o som do uivo do vento em seus ouvidos e a imagem de Miguel e da araucária queimada em sua mente. Ele correu até chegar à estrada principal, onde conseguiu uma carona de um caminhoneiro que o levou de volta para a cidade. Ele não contou a ninguém o que havia acontecido. A história seria loucura, e ele sabia que as autoridades jamais acreditariam. Desde aquele dia, João nunca mais foi o mesmo. Os pesadelos persistiram, embora a figura na floresta escura agora parecesse mais distante. Ele evitava árvores grandes, especialmente araucárias, e o cheiro de terra molhada e ferro lhe trazia um arrepio inexplicável. Ele se tornou um estudioso de lendas urbanas, não por curiosidade, mas por uma necessidade mórbida de entender o que havia acontecido com Miguel e o que a araucária representava. O sussurro continua.
A casa na periferia de Curitiba foi vendida anos depois. Novos moradores chegaram, mas ninguém permanece por muito tempo. Histórias de sons estranhos, sombras dançando nas paredes e a sensação de uma presença invisível ainda circulam entre os vizinhos mais antigos. A araucária no quintal permanece, imponente, verdejante, mas silenciosa, observando tudo. E nas noites de neblina em Curitiba, quando o vento sussurra entre as folhas das árvores, alguns juram ouvir uma voz, uma melodia gutural e antiga, chamando nomes, convidando a curiosidade, prometendo segredos, segredos que custam a alma. A lenda da araucária quebrada não é apenas uma história de fantasmas ou assombrações. É uma lenda sobre o poder da natureza, sobre os limites do desespero humano e sobre a existência de forças que transcendem nossa compreensão. É um lembrete de que por trás da beleza cotidiana de nossas cidades podem existir portais para o desconhecido e que nem todo desejo deve ser realizado. E você, que nos acompanha aqui no Rastros do Medo, tem coragem de olhar para as árvores da sua cidade com os mesmos olhos? Acha que as lendas são apenas ficção ou o eco de algo que realmente aconteceu? Pense nisso na próxima vez que passar por uma araucária imponente, especialmente em uma noite de neblina. Ela pode estar te observando, ela pode estar te chamando. Se você chegou até aqui, é porque o medo te intriga e a curiosidade te move. Espero que esta história da araucária quebrada tenha arrepiado sua espinha e te feito olhar para as sombras com outros olhos. Se você gostou deste mergulho no terror urbano, deixe o seu like neste vídeo para nos mostrar que estamos no caminho certo para desvendar os mistérios mais sombrios. E claro, inscreva-se no canal Rastros do Medo e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas investigações. Para continuar sua jornada pelos mistérios e horrores que se escondem em cada canto, temos outro vídeo que eu sei que você vai gostar. Ele está aparecendo na tela agora mesmo. Não perca! Obrigado por sua companhia nesta jornada pelos Rastros do Medo. Até a próxima vez. E cuidado com o que você procura no escuro.